Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade às gravações das lições bíblicas da editora Betel, falaremos sobre a lição de número 6, Ana, a força de quem ora gera milagres. O texto bíblico dessa lição está no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, mas eu sugiro que você leia pelo menos os 3 capítulos iniciais para que você tenha uma visão mais completa do que foi a história de Ana, essa mulher magnífica que nos traz lições maravilhosas para que tenhamos uma vida mais completa na presença de Deus. Vale a pena estudar a vida de personagens bíblicos, porque eles nos dão lições maravilhosas. E a observação que fazemos da conduta dessas pessoas pode contribuir para que a nossa conduta diante de Deus seja diferente, seja mais efetiva. O exemplo de Ana é um exemplo, sem dúvida nenhuma, notável. E o meu objetivo ao gravar esse vídeo é reconhecer que a perseverança na oração e a fidelidade a Deus pode mover coisas impossíveis e nos trazer, com certeza, milagres maravilhosos como esse que Ana recebeu de Deus ao ser curada da sua esterilidade. Irmãos, a história de Ana é uma das mais comoventes, é uma das mais bonitas expressões de fé que tem no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é cheio de lições, são muitos personagens, são homens dedicados, mulheres consagradas que nos legaram muita coisa boa que nós precisamos observar. E o nosso erro hoje, eu diria, é o de estarmos relegando a Bíblia a um segundo plano e colocando no lugar dela muita coisa que não nos trazem edificação, que não nos ajudam a crescer na presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, retomar a leitura, eu diria mais, o estudo da Bíblia. E eu quero, a propósito, fazer uma sugestão a cada irmão que está ouvindo, que está vendo esse vídeo. Se você não consegue ler a Bíblia toda numa sequência de Gênesis a Apocalipse, eu quero sugerir uma coisa para você. Comece a ler a Bíblia. Eu sugiro que você comece em Gênesis. Não que seja a leitura talvez mais adequada. O ideal seria que você começasse o Novo Testamento, preferencialmente num dos Evangelhos, e depois você continuasse até o final. Mas eu quero te sugerir uma coisa. Eu estou tendo uma experiência muito interessante há quase 2 anos, que é a leitura da Bíblia, fazendo a leitura de um capítulo por dia, não mais que um capítulo. E ao fazer a leitura desse capítulo, eu me aprofundo no estudo. Eu procuro coisas que estão por trás do texto que às vezes a gente não percebe com uma leitura só. Eu estou procurando comentários, eu estou procurando ajuda para interpretar corretamente as passagens bíblicas que eu estou lendo. E eu posso garantir a vocês que tem sido enriquecedora para mim a leitura e o estudo da Bíblia capítulo por capítulo. Um capítulo por dia, não mais que isso. Você estude um capítulo, procure tirar lições práticas dele. Procure ver o que aquele capítulo está mandando você fazer, o que ele está impedindo você de fazer. E você com certeza vai crescer como um cristão, como um servo de Deus. Essa é a minha sugestão. Mas, voltando à história de Ana, que é uma história maravilhosa. Ana é uma mulher marcada pela dor, pela humilhação, pela crítica de uma pessoa que deveria ajudá-la, que deveria ser sua companheira e amiga, a outra esposa de Elcana, seu esposo. Mas era humilhada. Ela tinha um problema grave naquela época, que era a esterilidade. A esterilidade é a incapacidade que a mulher tem de gerar filhos. E Ana era uma dessas pessoas. E sofria demais por conta disso, porque a sua companheira era uma mulher muito crítica e que zombava dela por conta da esterilidade.
Mas Ana não é lembrada só pela esterilidade, ela é lembrada pelo exemplo de mulher de oração. Exemplo de uma mulher que confiou em Deus no momento de crise espiritual na sua vida. No momento em que ela decidiu colocar-se diante do Senhor e se derramar diante de Deus, ela teve a resposta daquilo que ela buscava com tanta ansiedade. E esse episódio aconteceu no final do período dos juízes. Um período marcado por muita dificuldade entre o povo de Deus. E, naquele tempo, a esterilidade era considerada uma maldição. Era considerada uma vergonha. Mas Ana, mesmo sofrendo isso, ela transformou esse episódio que seria algo vexatório para ela, ela transformou em bênção. Ela transformou isso em algo que a tornou uma das grandes mulheres da Bíblia, que foi a oração para que Deus restaurasse a sua capacidade de conceber. E Deus fez isso. A jornada de Ana nos ensina que a oração sincera, que a oração de verdade, aquela oração que não temos reserva, é o ponto de encontro entre a nossa fraqueza e o poder e a graça de Deus. Nós entramos com a nossa incapacidade, entramos com a nossa dificuldade de enfrentar as nossas próprias crises e Deus nos responde com graça e amor. Com Ana a gente aprende muita coisa, irmãos, mas uma delas é que o segredo das grandes vitórias espirituais está na nossa dependência total de Deus e na nossa disposição de cumprir aquilo que a gente se compromete com Ele. Amados, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Precisamos voltar a ter uma conduta que evidencie a nossa disposição de agradar a Deus e de adorá-lo. O exemplo de Ana nos mostra que quando nos colocamos diante de Deus com um coração sincero, derramando-nos diante dele, ele olha para nós. Claro que às vezes, irmãos, a resposta não chega no momento em que nós queremos. Mas Deus sempre está pronto para nos responder. A história de Ana revela que Deus transforma dificuldades em lições, dor em propostas maravilhosas. Dor, dificuldade, Ele mostra para a gente que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que atua onde nada nós podemos fazer. Numa época em que a esterilidade não tinha tratamento, numa época em que isso era vergonhoso, Deus age e dá uma resposta maravilhosa para aquela mulher que clamava. Ela tinha um marido que se chamava Elcana. Era um homem temente a Deus, era um homem que cumpria o seu papel de líder dentro da sua casa como um religioso que era. Anualmente ele levava sua família para o lugar de adoração. Nessa época ainda não havia o templo, mas havia um lugar onde o povo adorava. E ele levava sua família ali. Ana subia todos os anos com eles. E ano após ano ela sentia vergonha de não ter filhos. Penina, a sua companheira, por outro lado, tinha filhos e por conta disso zombava dela. Ana, ao invés de reagir e aproveitar-se do cuidado que Elcana tinha com ela, do amor que ele devotava a ela, ela não fez isso, mas ela caiu diante de Deus, orou, buscou a presença de Deus de forma maravilhosa.
sua esterilidade não foi o fim. A sua esterilidade não marcou a sua vida para sempre, mas foi o início de um plano de Deus que resultaria no nascimento de Samuel. E quando nós estudamos a história de Samuel, nós percebemos que aquele homem, ele veio especialmente da parte de Deus para Ana. Samuel é simplesmente um dos maiores líderes da nação de Israel. Samuel, ele foi juiz, ele foi sacerdote, ele foi profeta. Funções que pouquíssimos homens tiveram oportunidade de desempenhar na história da Bíblia. Samuel é talvez o homem de Deus que trouxe o maior avivamento para o povo de Deus. Ao estudar os primeiros capítulos do livro de Samuel, antes da escolha de Saul como rei, nós vemos que o avivamento que veio sobre aquela nação foi algo extraordinário, algo maravilhoso. Nós temos muitos avivamentos na Bíblia que são descritos, como o de Jacó quando vai a Betel, como o de Josafá quando coloca um coral para se apresentar diante de uma guerra, e tantos outros avivamentos nós tivemos. Mas, como esse de Samuel, nós não teremos outro na história da Bíblia. E Samuel foi esse homem que foi dado como resposta de uma oração feita por uma mãe que desejava ter um filho. Amados, com a sua dor, Ana, entretanto, em vez de se revoltar, ela se voltou para o altar. Eu gostei do trocadilho com as palavras. Em vez de uma revolta, ela se torna uma mulher sensível à oração e busca a presença de Deus. Ela transforma suas lágrimas, sua decepção, sua frustração, seu anelo, seu desejo de ser mãe, ela transforma isso numa oração piedosa. Numa oração que chama a atenção, inclusive, do sacerdote ali. Quando ele a vê provavelmente prostrada diante de Deus, ele a critica porque pensava que ela estava embriagada. Mas ela reage com humildade, dizendo à sua serva: não está embriagada. Eu estou me derramando diante do Senhor. Irmãos, aquela oração é uma das mais notáveis que a Bíblia nos traz. Que pena que Deus ele não inspirou alguém para escrever aquelas palavras que Ana proferiu diante de Deus. Mas, com certeza, foram palavras que saíram de uma alma ansiosa por ver a ação e o agir de Deus. Ana age com humildade, Ana age com sinceridade e os resultados são maravilhosos. A palavra de Deus nos ensina no livro de Provérbios que a humildade precede a honra. E eu vejo pouquíssimas pessoas na Bíblia com uma atitude tão humilde, tão disposta a se entregar completamente a Deus, como Ana faz nessa oração. Irmãos, como está faltando esses exemplos nas nossas igrejas hoje? Como não temos mulheres e homens de oração? Estamos substituindo as orações, irmãos, por outras coisas que não nos trazem nenhum benefício. Entretenimento, brincadeiras e tantas outras coisas estão tomando o lugar que deveria ser da oração. Os nossos cultos de oração são pouquíssimos frequentados. Os nossos círculos de oração, irmãos, não são mais frequentados pelas lideranças
pela igreja. Apenas umas pouquíssimas pessoas que ainda mantêm o desejo de orar, o desejo de ver uma igreja atuante, vão para os círculos de oração. Mas a gente vê na atitude de Ana, não um ressentimento, mas uma súplica com ardor, com desejo, com ânsia de ver uma resposta de Deus. Ela buscou a atenção de Deus da forma correta, com humildade. Ela se apresenta diante do Senhor e a sua atitude foi a chave para a sua vitória. O seu jeito de agir, sem revidar as provocações de Penina, sem olhar para qualquer outra coisa, aquela mulher se apresenta diante de Deus. Sem arrogância, sem autossuficiência, Ana nos mostra que o quebrantamento é o caminho que conduz ao milagre. Que se derramar diante de Deus é o meio pelo qual podemos conseguir vitórias na vida espiritual. Irmãos, vamos voltar a ter uma vida de oração com mais zelo, com mais dedicação. Vamos tornar nossos lares lugar de oração, lugar onde a palavra de Deus é colocada como prioridade. O estudo da Bíblia, o desejo de aprender mais de Deus seja as nossas metas principais. Ana orou a Deus e numa atitude de profunda devoção, ela faz um voto ao Senhor. E ela diz: Senhor, se o Senhor conceder à tua serva um filho, eu quero entregá-lo. Eu quero deixá-lo na tua casa para que ele sirva todos os dias da sua vida. Irmãos, isso não foi uma barganha. Foi um compromisso sagrado. Foi um voto que refletia o amor que Ana tinha pela obra de Deus. E ela desejava muito contribuir para que alguém dela pudesse fazer algo na obra de Deus. E ela, fazendo isso, ela recebe de Deus uma resposta maravilhosa. O coração de Ana, irmãos, naquele instante que ela orava, ardia em chamas. Um desejo intenso de ver, de embalar nos seus braços uma criança que ela gerasse. E ela então propõe para Deus não uma barganha, mas uma entrega daquilo que seria o maior presente dela. Ela o restituiria ao Senhor. E a sua oração, irmão, não foi um ato formal. Não foi um legalismo religioso, como muitas vezes nós fazemos. Às vezes, quando oramos, principalmente em público, procuramos palavras bonitas, procuramos falar muito bem. Mas Ana não se preocupou com isso. Ana simplesmente se derramou. O profeta Eli nem ouvia, o sacerdote Eli, perdão, nem ouvia o que ela dizia. Via apenas os seus lábios se mexerem, balbuciando alguma coisa. E foi exatamente isso que ela fazia, porque ela sabia que o Senhor podia transformar suas lágrimas, sua tristeza, em uma alegria intensa. E ela então promete trazer seu filho e entregá-lo ao Senhor. A história de Ana, irmãos, é um exemplo de espera convicta, de que Deus pode atender aqueles que o clamam. Ela não desistiu, mesmo após anos de frustração, de decepção, por ter ido
adorar a Deus e não ter a resposta. Ela compreendeu que a demora de Deus não era uma negação. Ela não desistiu diante de uma expectativa. Ela se coloca na presença de Deus com mais intensidade. Sua persistência, irmãos, nos ensina a confiar no tempo de Deus, sem perder a fé, sem perder a esperança. Irmãos, nós precisamos aprender isso. O tempo de Deus não é o nosso. A Bíblia diz isso. Os nossos caminhos não são os caminhos dele. Mas quando nós clamamos com dedicação, com sinceridade, irmãos, Deus nos responde. Quando Ana recebeu Samuel, ela não se esqueceu da promessa. Eu creio que no momento do nascimento de Samuel, desde que ela o gerou, quando estava no seu ventre, ela o acalentava, por certo, falando que o seu destino seria servir a Deus. E, de acordo com os costumes judaicos daquela época, quando Samuel estava com 3 ou 4 anos, talvez 5 no máximo, ela o leva para o templo e o entrega a Eli, para que ele fique para servir ao Senhor para sempre. Ali, amados, quando ela entrega o seu filho no templo, iniciava-se uma transformação na nação de Israel. Aquele menino tão pequeno seria usado por Deus ainda na sua infância para fazer coisas extraordinárias. Amados, Deus só quer a nossa disposição. O resto Ele faz. O resto é com Ele. A fé de Ana não a levou a entregar seu filho para o serviço do Senhor, simplesmente por uma obrigação, mas ela o leva para cumprir um desejo intenso que ela tinha, de dar ao Senhor o fruto do seu ventre, aquilo que ela mais amava, porque eu creio, irmãos, que Samuel, quando nasceu, quando ela o toma em seus braços, quando ela o amamenta, eu creio que não cabia de felicidade. Eu creio que não cabia de alegria a vida de Ana. E ela então o leva para entregar ao Senhor. Ao cumprir o seu voto, ela testemunhou que o nosso amor a Deus deve estar acima de qualquer coisa que possuímos. Inclusive, os filhos que nós amamos. Todos devemos colocar na presença de Deus. Todos devemos colocar para servir a Deus. O fruto da oração de Ana transformou-se em legado. Samuel, como eu disse, cresceu diante do Senhor e se tornou um dos maiores servos de Deus na história. Poucos homens na Bíblia têm a atitude de Samuel diante de Deus. Ele teve capacidade de chegar diante do povo e perguntar se ele havia feito alguma coisa errada. Alguma coisa que pudesse ser reprovado. E ninguém teve nada para dizer contra ele. Ele ungiu reis, ele liderou o povo em momentos de crise, ele conduziu o povo à presença de Deus quando havia descrença e infidelidade. Tudo isso ele fez para mostrar que Deus, quando dá uma resposta, ele dá uma resposta completa. O exemplo de Ana ecoa até hoje como símbolo de fé que gera frutos e frutos maravilhosos. Mas Ana, grata por sua vitória, apresenta um cântico ao Senhor, um hino de adoração e uma profecia. Poucos cânticos na Bíblia são tão bonitos e tão inspirados quanto o cântico que Ana apresenta ao Senhor.
no capítulo 2 de Samuel. Irmãos, nós precisamos aprender. O cântico de Ana, ele antecipa um outro cântico que será apresentado séculos na frente, que foi o cântico de Maria, por ocasião da promessa de que ela seria a mãe do Salvador. Irmãos, nós precisamos mudar. As nossas vidas estão muito superficiais na presença de Deus. Os nossos cultos, irmãos, são apenas reuniões de entretenimento, com pouquíssimos momentos de devoção piedosa diante de Deus. As nossas orações, irmãos, não passam de repetições vãs que a gente faz muitas vezes. Nós precisamos mudar, nós precisamos parar e refletir sobre aquilo que estamos fazendo diante de Deus e para Deus. Nós precisamos mudar, irmãos. A nossa conduta não pode continuar sendo essa conduta tão leviana diante de Deus como tem sido. Pastores, líderes e a membresia geral da igreja vive uma fase de formalidade muito grande. Nós precisamos parar com isso. A igreja está se afastando de Deus numa intensidade tão grande porque simplesmente, irmãos, estamos deixando de orar, estamos deixando de buscar na sua palavra orientação, estamos deixando de nos colocarmos diante de Deus em devoção piedosa com dedicação e zelo. Nós precisamos voltar e mudar as nossas vidas. Irmãos, a história de Ana é um retrato vivo de uma fé que não se curva diante de circunstâncias. Amados, nós precisamos aprender isso. Problemas todos nós vamos enfrentar. Problemas na vida de um cristão é normal. Mas a gente deve saber que Deus pode nos dar vitória de cada um deles. De cada um desses problemas, Deus pode nos dar vitória. Ana nos mostra que Deus ouve o clamor sincero e responde com poder. Sabe por que não temos tido respostas das nossas orações, irmãos? Porque a nossa vida não está pura diante de Deus. Porque temos comprometido nossa dignidade, nossa moral. E muitas vezes agimos com interesse, buscando aquilo que nos agrada. Tiago até falou sobre isso. Que muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Irmãos, precisamos mudar. A vida de Ana nos ensina que orar é mais que pedir. É se derramar diante de Deus e confiar que Ele pode fazer aquilo que desejamos. Aliás, o apóstolo Paulo nos fala que Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas, irmãos, a única coisa que Deus quer de nós é uma vida piedosa, é uma dedicação plena, é uma dedicação completa. A vida de Ana nos ensina que cumprir votos que fazemos a Deus é mais que um dever. É um ato de reverência, é um ato de amor a Deus. Irmãos, quando Ana trouxe o pequeno Samuel, talvez com 3, 4 ou 5 anos, como eu disse, porque era essa a possível idade que uma criança, na cultura judaica, como diz a Bíblia, desmamava. Quando ela vem com aquele garoto, talvez segurando pela mão, e o abraça e o beija, e o entrega no templo. Eu não sei como Samuel não disse nada para ela, mas eu creio que durante o tempo que ela teve Samuel, desde o ventre, ela conversava com ele sobre o que ele seria. E ele foi exatamente essa pessoa. A sua oração silenciosa transformou-se em um grito eterno de esperança para todos que, como ela, esperam com fé
no Deus que realiza coisas impossíveis. Nós precisamos aprender isso. Deus age no limiar do impossível. Deus faz aquilo que não conseguimos fazer. Eu quero, irmão, chamar a sua atenção agora para uma coisa que eu queria que você fizesse. A primeira coisa, vamos orar. Mas vamos orar com mais perseverança. Vamos orar com mais dedicação, com mais zelo. Vamos orar com mais ardor. Sabe, mesmo quando o silêncio de Deus parece longo, vamos continuar crendo que Ele trabalha em nosso favor. Quando Deus está em silêncio, irmãos, não significa que Ele não está ouvindo o que falamos. Não significa que Ele não vai nos responder. Mas significa que Ele está agindo. Que Ele está fazendo algo que vai nos trazer aquilo de que necessitamos. Vamos orar mais. Vamos ser mais perseverantes na oração. Vamos trocar os nossos entretenimentos muitas vezes. Vamos trocar as nossas redes sociais. As nossas muitas horas gastas na frente de uma TV, assistindo programas e mais programas, séries e mais séries. E vamos orar mais. O apelo que a igreja precisa fazer hoje é esse. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar mais a Deus. A segunda coisa que eu quero te chamar a atenção. Aprenda com o exemplo de Ana e transforme a dor em clamor. A frustração em oração. O seu desespero numa entrega completa diante de Deus. Não permita que a dificuldade, que a angústia te paralise. Não se entregue porque você não está tendo respostas como você gostaria. Pegue tudo que você tem de frustração, de decepção, de desilusão e coloque no altar de Deus. Faça isso. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Não deixe que as dificuldades a impeça ou o impeça de fazer isso. Terceiro, seja fiel no cumprimento de suas promessas feitas a Deus. Seja fiel nos compromissos que você tem com a sua igreja. Seja fiel naquilo que você precisa fazer. Deus se agrada daqueles que cumprem seus compromissos diante dele. Desde a restituição dos seus dízimos, até a sua dedicação à oração, à consagração, aos jejuns e a sua fidelidade a Ele. Ele quer que você faça isso. Aprenda isso. Aprenda com Ana a arte da gratidão, antes e depois do milagre. Ela pediu a Deus um presente, algo que ela desejava ardorosamente. Mas esse presente que ela recebe, ela o honra, ela o entrega a Deus. O coração grato mantém viva a fé e honra o doador mais do que o dom. E finalmente, deixe um legado de fé para a sua família. Irmãos, eu creio que a família de Elcana não foi a mesma depois de Samuel. Aliás, a Bíblia diz que Ana teve vários outros filhos depois de Samuel. A bênção para ela veio multiplicada muitas vezes. Eu creio que Ana deixou um legado muito grande para a sua família ao contar a história da esterilidade, da cura, da vinda de Samuel e depois de cada um de seus filhos. Nós precisamos deixar um legado para a nossa família, para nossos filhos.
para nossos cônjuges. Nós temos que deixar isso. Nós não podemos viver aqui de qualquer jeito, servindo a Deus de qualquer jeito, não. Nós precisamos fazer as coisas corretas para Deus diante dEle. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, é a minha oração hoje, para que cada um de nós tenhamos a capacidade de nos dedicarmos mais à oração. A oração piedosa, a oração sincera, a oração que não busca nossos interesses, mas adorar e servir a Deus. Que o Senhor te abençoe. Até a nossa próxima lição, se Deus permitir.